partir do versículo 3. Mantenham suas Bíblias abertas, podem acompanhar também na tela, e nós vamos ler assim. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Teu Espírito Santo esteja iluminando, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentidos, ó Deus, para que possamos ouvir a Tua voz, compreender a Tua palavra, aplicar a Tua palavra, Senhor, também na nossa vida. Nós te pedimos isso, Senhor, que o Senhor esteja falando conosco conforme as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, na segunda epístola, onde ele defende a sua autoridade apostólica, nós temos estudado sobre isso, principalmente nas quartas, né? Ele disse que tinha um temor. O temor dele era que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo está já no primeiro século, preocupado com uma mudança substancial no Evangelho. Isso é muito interessante, porque ele diz assim que se alguém vem pregar outro Jesus, através de outro Espírito, ou outro Evangelho que não abraçastes, a igreja, como diz ali, com razão o sofrereis, isto é, a igreja estava recebendo aqueles que assim anunciavam, estavam aceitando aquela palavra. Mas nós iniciamos esse culto dizendo que o nosso Deus é imutável, não é isso? E tem diversos textos bíblicos que falam sobre isso, porque o Senhor é o mesmo hoje, ontem, hoje e o será eternamente. A palavra diz que o Senhor não muda. A palavra diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele há de cumprir. A Bíblia diz que nenhum tio cairá da lei, da palavra, sem que tudo se cumpra, né? E ai daquele que acrescentar, e ai daquele que retirar alguma coisa da palavra do Senhor. Então nós temos isso muito bem estabelecido. E o inimigo das nossas almas, ele tem se especializado nos últimos tempos em fazer o mesmo que a serpente no Éden fez em relação a Eva, em relação a Adão. Porque Deus tinha dito assim, que não era para comer daquele fruto. E a serpente, com a sua astúcia, ela modificou a palavra. Ela disse que não era nem para tocar. E ela colocou dúvidas sobre a intenção de Deus, porque disse assim: olha, no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. É disso que o Senhor tem medo. E ela foi manipulando aquela palavra para que aquela palavra se conformasse com aquilo que ela queria dizer. E o homem engoliu a isca
e o homem aceitou aquela palavra e houve a queda de toda a humanidade por causa da desobediência de Adão e Eva. Paulo tinha o temor de que, assim como a serpente havia enganado Eva, assim a igreja também fosse enganada. E hoje, a gente tem que falar para os nossos tempos, os tempos atuais. Nós estamos enfrentando uma batalha muito grande, em que o inimigo está tentando enganar a igreja. O inimigo está tentando enganar também toda a humanidade, para que se afastem o mais longe possível do Evangelho, do Espírito Santo, da verdade de Deus, da palavra do Senhor, pregando outro Jesus, outro Evangelho, através de outro Espírito. Quando eu tenho muito cuidado com os nossos jovens, né, que estão na universidade, mas quando a gente começa a estudar na universidade os pensadores mais modernos, né, existe toda uma desconstrução do significado da palavra verdade. Uma das primeiras coisas que se aprende na universidade é que não existe verdade, que a verdade é mutável, que não existe verdade absoluta, que qualquer afirmação é uma afirmação que não passa de uma construção social, e essa construção social é feita pelo grupo na qual nós estamos inseridos. Então toda a história, ela pode ser recontada de uma perspectiva diferente. E infelizmente esse tipo de pensamento também tem entrado na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recentemente, um pregador, desses pregadores midiáticos, estava defendendo a ideia de que a Bíblia deveria ser atualizada, para que ela falasse de conformidade com o espírito deste mundo, para que ela falasse de conformidade com os avanços que nós temos dentro do desenvolvimento da nossa sociedade. Esses dias a minha irmã, conversando com alguns colegas, ela falando sobre política, ela perguntou assim: mas vocês percebem que estão tentando tirar Deus da história, estão tentando fechar as igrejas, estão tentando dar um outro significado para as coisas que antigamente eram tidas como verdade, né? E o colega dela, os colegas falaram assim: não, isso não tem nada a ver com esquerda, com direita, com política, mas tem a ver com a evolução da sociedade. Na medida que a sociedade evolui, ela percebe que não precisa de Deus, que não precisa de igreja, e que essa história de verdade é uma construção do meio em que você vive. Quando se fala de alguns escritores modernos, tem um que fala da modernidade líquida. O que ele quer dizer com a modernidade líquida? Ele quer dizer que recentemente, quando houve, ou melhor, no passado, quando houveram as revoluções, Revolução Francesa, ou mesmo a Revolução Industrial, se pensava em termos de construir algo que fosse sólido, que fosse concreto, que fosse objetivo, né? E que ele disse que isso não foi conseguido e que nós vivemos hoje numa sociedade líquida, que significa que os conceitos são mutáveis, que as ideias são mutáveis, que nada está aí firme e sólido e definitivo, mas que o que era ontem não significa que seja hoje também. E com base nessa filosofia, hoje nós encontramos a ideia de que não existe homem, de que não existe mulher, que na verdade isso é uma construção social, que a criança ela pode escolher o que ela quer ser, se ela quer ser homem, se ela quer ser mulher, conforme a sua orientação sexual, e essas coisas começam a vir para dentro das escolas também.
Nós estamos numa semana em que o Brasil está pasmo quando os ministros do Supremo Tribunal Federal tomaram decisões totalmente divergentes das decisões que eles tomaram há pouco tempo e totalmente divergentes da própria Constituição brasileira e totalmente diferentes daquilo que eles publicamente afirmavam há algum tempo e disseram que tudo aquilo que foi construído nos últimos 5 anos, no que concerne à condenação de um criminoso, aquilo pode ser mudado e transformado. E isso está na base da filosofia desse mundo, que ensina o quê? Que nós vivemos num mundo líquido, que as coisas se alteram conforme quem esteja determinando por sua autoridade o que deve ser verdade, o que deve ser mentira, o que deve ser aceito, o que não pode ser aceito. Quando eu vejo isso, eu me lembro sempre da serpente. Quando Paulo diz assim, olha, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também nós sejamos enganados, né? A igreja seja enganada. E corrompida nos sentidos, isto é, na capacidade de percepção das coisas. É muito perigoso para a igreja, com base nessa visão, ela escolher outro Jesus. Um Jesus apenas humano, um Jesus que não ressuscitou ao 3º dia, um Jesus que não é Deus, um Jesus, como querem ensinar, que não tem todo o poder, um Jesus que sequer, alguns também querem ensinar, é uma figura histórica comprovada. E a igreja tem caminhado muito tênue nesse caminho. Tem um pregador que recentemente falou assim, que não é importante se Jesus era realmente o Filho de Deus ou não era o Filho de Deus. Que não é importante se Jesus voltará ou se isso é apenas uma expectativa. O que importa é o que essa crença, é o que essa fé pode causar no homem para que ele seja melhor. Isso é totalmente uma negação de tudo aquilo que nós cremos e confiamos. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. A palavra de Deus é a verdade. O Senhor Jesus um dia afirmou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus afirmou a respeito de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso que nós precisamos estar cuidadosos para que a gente não aceite os valores e os princípios deste mundo. Muitos se levantaram para pregar outro Jesus. Muitos se levantaram para pregar um outro evangelho. Muitos se levantaram debaixo de um outro espírito, que não era o Espírito Santo. Paulo ele diz assim, penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele estava defendendo a sua autoridade apostólica. Ele disse, e se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Na verdade, Paulo está dizendo que o evangelho que ele pregou é o evangelho da graça de Deus. É o evangelho que deve ser recebido totalmente pela fé. É o evangelho que é imutável. É a boa notícia que jamais se alterará. Nós precisamos, como igreja, nos levantarmos para pregar, em primeiro lugar, o evangelho da graça de Deus, o Jesus verdadeiro, conforme o que é escrito na palavra do Senhor, e debaixo da direção e da orientação
do Espírito Santo de Deus, que é aquele que foi prometido e que é aquele que determina e orienta os rumos da sua igreja aqui na terra. Hoje eu queria deixar uma palavra para a igreja de que nós devemos nos manter, mesmo contra todas as vozes, pregando o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que um dia foi pregado aos nossos antepassados, né? Nós temos aqui o pastor Brasil, representante de uma época em que algumas coisas eram certas, não havia dúvida. E hoje nós vivemos uma época em que a semeadura da dúvida paira sobre a igreja do Senhor. Por isso eu fico feliz de homens como o pastor Brasil e como tantos outros que mantêm a firmeza daquilo que foi anunciado. O apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo, um jovem pastor, ele diz assim: olha, aquilo que de mim, Paulo, você ouviu, transmite-o a homens que sejam idôneos para transmitir aos outros aquele mesmo Evangelho. Porque o Evangelho do Senhor, ele é o mesmo, ele é uma palavra que muita gente não gosta, ele é tradicional. Ele é algo que deve ser transmitido da mesma maneira, com o mesmo conteúdo, vamos assim dizer, da forma como Jesus ensinou aos apóstolos, como os apóstolos ensinaram aqueles que vieram depois deles, e como estes ensinaram aos outros, e como chegou até nós, para que nós estejamos nos mantendo a pregar o mesmo Jesus, o mesmo Evangelho, e debaixo da orientação do mesmo Espírito Santo, que foi dado à igreja, né? Quando Jesus subiu aos céus, ele falou: olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Paráclito, para que fique com vocês para todo sempre. E Jesus diz: e ele vos ensinará e vos fará lembrar a respeito de todas essas coisas, para que as coisas não mudassem, para que o Evangelho continuasse sendo pregado. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem tem se envolvido no ministério da palavra não pode modificar essa palavra para tentar conseguir adeptos. O Evangelho da graça de Deus deve ser pregado de conformidade com aquilo que o próprio Senhor Jesus nos entregou. Eu gosto da palavra de Paulo quando ele diz assim a respeito da ceia do Senhor. Ele diz assim: porque o que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu. Então Paulo começa a ensinar a ceia do Senhor, dizendo: ao que eu recebi, isso vos entreguei. Quando Paulo fala da ressurreição, ele fala assim: porque o que eu recebi do Senhor, isso eu também estou transmitindo. E daí ele começa a descrever sobre a ressurreição do Senhor no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. E hoje nós não devemos ser diferentes do que recebemos do Senhor. É o que devemos com fidelidade transmitir. E se você tem posto a mão no arado para pregar esse Evangelho, não é para olhar para trás, é para seguir, mesmo com dificuldades, anunciando o mesmo Evangelho, através do mesmo Espírito e usando a mesma palavra que foi deixada a nós pelo Senhor.